Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, diretamente da IPPTV, a sua TV missionária. Como é bom poder chegar até você, trazendo uma mensagem de fé, de esperança. É sempre bom saber que aí do outro lado existem corações nessa expectativa de ouvir a palavra de Deus. Eu costumo falar que o momento devocional é o nosso momento de crescimento espiritual. É quando nós nos colocamos diante do Senhor com corações rendidos, em oração e abrindo a palavra de Deus, pois quando abrimos a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Eu espero que Deus fale com você nessa manhã, nesse dia, que possa, em nome de Jesus, te edificar com a porção da palavra de Deus. Eu já quero encorajar você a participar conosco, deixando o seu comentário no chat. Deixe o seu pedido de oração, nós estaremos orando logo após o momento da exposição da palavra de Deus, ok? Mas vamos para a palavra de hoje, que está na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, eu lerei dos versículos 3 a 7, que diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar? Pai, nesse momento nós queremos nos colocar diante do Senhor, rogando e suplicando, fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Fortalece-nos nesse dia, na Tua palavra, que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que entendamos. Ó Deus, queremos meditar na maravilhosa palavra do Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: a necessidade do reavivamento espiritual, ou mais precisamente, a necessidade do reavivamento pessoal. Todos nós precisamos de reavivamento, porque em algum momento da nossa caminhada, muitas vezes esfriamos na fé, ou muitas vezes ficamos fracos na fé, ou mesmo somos abalados por causa dos grandiosos desafios, das adversidades que nós enfrentamos diariamente. E não têm sido poucas. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis e vários fatores contribuem para isso. Nós vivemos em um mundo caído, nós temos como principal inimigo aquele que é o inimigo das nossas almas, o inimigo do nosso Deus, Satanás, o diabo, e também nós temos a carne, nós temos a natureza carnal lutando contra a nossa natureza espiritual, contra a nossa nova natureza. Portanto, são lutas ferrenhas que enfrentamos diariamente. E como fazer para manter essa chama, a chama do Espírito acesa em nossos corações? Não é fácil, mas temos a certeza de que Deus está conosco e, portanto, Ele é aquele que nos reaviva quando o buscamos de todo o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola ao seu filho na fé, Timóteo,
o apóstolo Paulo estava em Roma. Ele escreveu essa carta por volta de 67 depois de Cristo. E ele estava numa condição difícil, porque ele estava preso em Roma. Ele estava esperando a sentença que depois viria, que foi a pena de morte. Quando João Calvino fez um comentário sobre as epístolas, porque foram 2 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na primeira, João Calvino diz que Paulo não escreveu por causa de Timóteo, nem tanto foi por causa de Timóteo, mas por causa de homens cabeçudos, líderes, que se colocaram contra o jovem pastor Timóteo. Então, são os desafios que aquele jovem pastor enfrentou no pastorado. Já nessa segunda epístola, nós vemos claramente, fica evidente que Paulo escreveu para encorajar Timóteo diante dos desafios que ele enfrentava. E quais foram esses desafios? Alguns motivos. O primeiro deles era que Timóteo ele era jovem, um jovem pastor e naturalmente tímido. Fora isso, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 23, que ele tinha algumas doenças, especificamente, uma doença no estômago que ele precisava tratar. Então, o apóstolo Paulo precisou encorajar Timóteo diante dessas lutas pessoais e naturais que ele enfrentava. Um segundo motivo é que Paulo, o seu pai na fé e mentor, estava preso. E certamente isso era motivo suficiente para deixar Timóteo desanimado. Paulo, ele foi o maior evangelista da igreja primitiva. Conhecido também, notadamente, como o maior evangelista da igreja cristã. Ele acompanhou a Timóteo, discipulou a Timóteo, ensinou a Timóteo, conduziu a Timóteo na caminhada, nas viagens missionárias. Então, aquele líder, o grande líder da igreja gentílica, estava agora preso e certamente isso entristecia o coração de Timóteo. Certamente, Timóteo estava muito triste e desanimado. Há um terceiro motivo que nós encontramos, é quando o apóstolo Paulo diz que muitos líderes, muitos cristãos que acompanharam Paulo, eles apostataram da fé. Eles desistiram da caminhada cristã. Então, a quantidade de líderes, de pessoas envolvidas na pregação do evangelho, pelo menos esses que estavam próximos a Paulo, então a quantidade tinha diminuído. E o apóstolo Paulo vai citar o nome de alguns, como, por exemplo, ele fala dos da Ásia, Fígelo e Hermógenes. O apóstolo Paulo também vai falar de Himeneu e Fileto. Fala também de Demas, que amou o presente século e se apartou da fé, se apartou de Paulo. E o apóstolo Paulo ainda fala também de outro, conhecido como Alexandre, dizendo que esse fez muitos males a Paulo. Paulo chega ao ponto de dizer que na sua primeira defesa todos o abandonaram e só ficou com ele Lucas, o evangelista Lucas, o médico amado. Então, era um momento difícil para a igreja. E certamente isso afetou ao jovem pastor Timóteo, por isso a necessidade de Paulo escrever essa segunda epístola para encorajar a Timóteo a continuar lutando pelo evangelho. Portanto, meus irmãos, a necessidade
de um reavivamento pessoal que foi necessário a Timóteo e que certamente é necessário a nós também diante dos desafios que nós enfrentamos diariamente. Mas vejam, que para reavivar o coração, a vida de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele começa fortalecendo a Timóteo, lembrando a ele quem ele é. E nós vemos aqui no versículo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo se apresentando, fazendo uma saudação na carta, ele dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Jesus Cristo. E no versículo 2, ele chama Timóteo de meu filho amado. Ele diz: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma saudação cristã que normalmente o apóstolo Paulo fazia em suas epístolas, né, com a graça, com a paz, com a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele chama Timóteo de meu filho amado, filho amado. Lembrando a Timóteo que ele era alguém muito amado, alguém muito querido pelo apóstolo Paulo. Foi um discípulo do apóstolo Paulo, foi um filho na fé do apóstolo Paulo. E certamente, lembrando a ele que acima de tudo ele é um filho de Deus. Porque Paulo é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, de acordo com a promessa, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E o filho amado de Paulo, na fé, Timóteo, também faz parte dessa grandiosa e gloriosa promessa. Paulo quis lembrar a Timóteo, relembrar a Timóteo quem ele é. Ele é um filho amado de Deus. Ele é um filho amado, discípulo de Paulo. Ele é alguém muito querido, muito amado. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos também ser relembrados de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte da família da aliança. Nós somos amados pelos nossos pastores, somos amados pelos nossos irmãos, nós somos amados pela família da fé. E isso é motivo, sim, para nos encorajar, para nos fortalecer. Mas há uma outra coisa que o apóstolo Paulo também fez, para lembrar a Timóteo quem ele é. Além de chamá-lo de filho amado, o apóstolo Paulo disse que lembra de Timóteo em pelo menos 3 ocasiões. A primeira delas está aqui no versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. O apóstolo Paulo dizendo que ele não está inaugurando um novo evangelho, uma nova religião moderna, não. Mas ele continua na mesma fé dos seus antepassados, na mesma fé de Abraão, Isaque e Jacó, que tem cumprimento na nova aliança por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E na continuação ele diz: porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações dia e noite. O apóstolo Paulo, que chama Timóteo de filho amado, agora diz: olha, você está nas minhas orações, Timóteo. Eu sempre lembro de você nas minhas orações dia e noite. Isso é maravilhoso. Veja como isso também nos encoraja a vivermos uma vida de oração, porque quem foi o apóstolo Paulo? Um homem que andou com Deus, com experiências maravilhosas com Deus, um homem muito usado por Deus. Ele fala aqui que orava de dia e de noite. Noite e dia estava em oração na presença de Deus. É assim que nós precisamos fazer, meus irmãos. Precisamos meditar nas Escrituras de manhã e pela noite. O salmista primeiro já diz que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite. Porque se assim fizermos, seremos prósperos em nossos caminhos, em tudo que fizermos, principalmente na nossa vida espiritual. É a palavra de Deus que nos guia, que nos direciona. É o nosso relacionamento com Deus, através da oração, aos seus pés, na sua presença, derramando o nosso coração, a nossa alma, confessando os nossos pecados.
apresentando a Deus as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas súplicas, intercedendo pelos nossos familiares, pelos nossos projetos, pedindo a Deus a direção, a sua vontade, orando de acordo com as promessas do Senhor. Nós precisamos orar de dia e de noite. E nas nossas orações nós devemos apresentar os nossos amados. Paulo apresentou a Timóteo e isso foi motivo também de fortalecimento, lembrando a ele que ele era lembrado nas orações. Há uma outra ocasião em que o apóstolo Paulo lembra também de Timóteo. No versículo 4 diz que eu tenho lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. O apóstolo Paulo lembra do coração quebrantado de Timóteo, de alguém que derramou lágrimas, lágrimas na presença de Deus, lágrimas em momentos de intercessão pela igreja e certamente lágrimas a favor de Paulo. Timóteo estava triste por ver o seu pai na fé, o seu mentor, o apóstolo Paulo, preso. Certamente ele derramou lágrimas. E isso demonstrava o seu amor por Paulo. Então Paulo, ele fez questão de lembrar das lágrimas de Timóteo, ao ponto de dizer que estava ansioso em estar perto de Timóteo, em ver Timóteo, em desfrutar da amizade de Timóteo, da companhia de Timóteo. Isso seria motivo de grande alegria para ele, de transbordante alegria. Vê o contraste. As lágrimas de Timóteo trazia alegria para Paulo. Não porque Paulo queria ver Timóteo triste, mas porque as lágrimas de Timóteo demonstravam o seu amor, o seu companheirismo, a parceria que havia, a amizade que havia, a comunhão que havia entre esses dois servos do Senhor. Mas há uma terceira ocasião que o apóstolo Paulo também diz lembrar e recordar de Timóteo. No versículo 5 ele diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Olha que maravilhoso. O apóstolo Paulo, na primeira epístola que ele escreveu a Timóteo, ele pede para Timóteo preservar uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, porque assim aconteceu com vários companheiros de Paulo na jornada cristã. Muitos demonstravam ter uma fé que depois o apóstolo Paulo viu que era uma fé fingida, uma fé hipócrita. E, portanto, por várias vezes o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, encoraja Timóteo para não ter uma fé dessa forma. E aqui, na segunda epístola, ele começa a epístola dizendo, você sim tem uma fé genuína. Você sim tem uma conversão verdadeira. Você sim tem frutos de arrependimento. Você sim tem produzido frutos para a glória de Deus. Você sim tem demonstrado que a sua vida, ela existe para a glória de Deus. O apóstolo Paulo lembra de Timóteo como alguém que tem uma fé sincera, uma fé genuína, uma fé sem hipocrisia, sem fingimento. E o apóstolo Paulo, ele não chama, ele não chama a responsabilidade para si, porque ele foi o discípulo de Timóteo. Então, como se a fé não fingida, a fé sem fingimento de Timóteo trouxesse para ele, então, trouxesse para ele alguma espécie, de uma alegria apenas porque foi Paulo. Não. Paulo divide essa tarefa com aqueles que influenciaram a vida de Timóteo. Paulo não estava se gabando aqui, não estava se jactanciando, porque foi ele que discipulou a Timóteo, e por isso ele tinha uma fé sem fingimento. Não. Porque a glória deve ser dada a Deus.
É Deus, pela sua graça, que opera em nossos corações pelo Espírito Santo. A fé é verdadeira, a fé é genuína, a fé é salvífica. Mas Paulo divide essa responsabilidade com aqueles que fizeram a diferença na vida de Timóteo. E ele fala de duas pessoas, da avó de Timóteo, Loide, e da mãe de Timóteo, Eunice. Veja aí, quando ele fala aqui no capítulo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Veja a importância, meu irmão e minha irmã, você que é mãe, você que é vó, a importância de você instruir o seu filho, o seu neto nos caminhos do Senhor. De você pedir para ler a Bíblia com ele, com ela, com seu neto, sua neta, filho, filha. Para você orar com eles, orar por eles, mas também orar com eles, ensinando-os como se relacionar com o Senhor, como viver para a glória de Deus, conduzindo-os à igreja, falando do Evangelho. Existem muitas vozes do nosso tempo que estão atacando principalmente os nossos filhos, os netos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a juventude dos nossos dias. São muitas vozes que competem com a voz de Deus, que é a sua palavra, que competem com a voz do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite, nós precisamos influenciar as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens com a palavra de Deus. Paulo, ele destaca isso, dizendo que Timóteo foi influenciado por ele sim, como um filho amado na fé, mas também recebeu a influência da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Mas caminhando, meus irmãos, além de Paulo fortalecer a Timóteo, lembrando a ele quem ele é um filho amado, um filho de Deus, um discípulo amado de Paulo. Ele faz parte da família da aliança. Lembrando dele nas orações, lembrando dele das lágrimas dele, da amizade dele, do companheirismo dele. E lembrando também da fé sem fingimento. Paulo estava querendo aqui fortalecer a Timóteo, dizendo, você é um filho de Deus, você é alguém que foi chamado por Deus, alguém que pertence a Deus. Mas Timóteo, além de fortalecer a Timóteo, Paulo, além de fortalecer a Timóteo, lembra dele quem ele é, mas também lembra a ele o que Deus fez na vida dele, o que ele já recebeu. E aí, a partir do versículo 6, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para Timóteo, reavives a tua vocação. Timóteo, você recebeu uma vocação. Veja no versículo 6, quando diz, por esta razão, pois, te admoesto, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo lembra a Timóteo que ele recebeu um chamado, que ele recebeu um dom ou alguns dons, que ele recebeu uma vocação. Ele é um pastor, mesmo jovem, mas um pastor que deve cuidar de si mesmo, cuidar da doutrina, que deve pregar o evangelho, que deve fazer o trabalho de um evangelista. O apóstolo Paulo encoraja a Timóteo, reavives a tua vocação. Reavives o dom que há em ti. Todos nós precisamos, meus irmãos, sermos reavivados
espiritualmente, reavivados pessoalmente. Nós precisamos relembrar quem somos. Nós somos filhos de Deus, vocacionados, chamados. Nós fomos libertos da escravidão, do pecado, do império das trevas. Fomos transportados para o reino de Deus. Nós somos o povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. E nós temos sido desafiados por Deus, capacitados e enviados para proclamarmos a verdade do Evangelho. Proclamarmos as virtudes da luz nesse mundo que está em trevas. Então, Paulo, ele diz, reavives o dom que há em ti, que eu mesmo, quando impus as minhas mãos sobre você, orei, juntamente com o presbitério, ao ordená-lo ao pastorado. Paulo lembra quem Timóteo é, e lembra ainda mais. Lembra que Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Portanto, Timóteo, por mais que você tenha naturalmente, essa personalidade mais tímida, ou que as suas enfermidades, as doenças que você tem, especialmente a do estômago, possa te fazer uma pessoa tímida, retraída, mas eu quero te dizer que Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos limites em alguma área da nossa vida. Mas esses limites não podem impedir-nos de proclamar o Evangelho e sermos usados por Deus, porque Deus é quem capacita e Ele utiliza as nossas limitações, Ele utiliza quem nós somos, Ele é quem nos capacita. Deus, Ele usa a mim e a você, mesmo diante das nossas limitações. Porque é a grandeza de Deus. A excelência não está no vaso, mas está na excelência daquilo que está dentro do vaso, o Espírito Santo que habita em nós. É o poder da palavra de Deus. Então, a excelência do poder de Deus deve ser evidenciado, inclusive nas nossas fraquezas. Por isso, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas aí o apóstolo Paulo diz para Timóteo que Deus tem dado um espírito de poder, porque nós sabemos que é no poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus fez a promessa, e recebereis poder para fazer a missão. E recebereis poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos dá dons, foi Ele quem nos libertou, o Espírito Santo que nos deu vida, o Espírito Santo que nos regenerou, é o Espírito Santo que nos salvou, é Ele quem nos santifica, é Ele que nos capacita, é Ele que deu dons à igreja, distribuiu dons. Você, meu irmão e minha irmã, tem pelo menos um dom, alguns têm mais até do que alguns dons, vários dons, mas pelo menos um dom, se você é cristão, o Espírito Santo te deu para você usar para a glória de Deus. Mas é um espírito de poder, mas não é um poder autoritário, mas é também um espírito de amor. Nós pregamos no poder do Espírito Santo, testemunhamos no poder de Deus, mas também com amor através das palavras, com amor através das atitudes, porque nós temos a essência de Deus em nós, que é o amor. Nós precisamos amar a Deus e também amar ao próximo, mas além do espírito de poder e de amor, nós também temos o espírito de moderação, ou seja, de domínio próprio. Nós precisamos dominar as paixões carnais. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo, ter os frutos do Espírito Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, todos nós precisamos de um reavivamento pessoal. E isso nós conseguimos quando temos relacionamento com Deus através da oração diária, da meditação na palavra de Deus diariamente. Nós precisamos ser encorajados a perseverarmos na fé, mesmo diante dos desafios e adversidades.
Nós devemos continuar lutando pelo Evangelho. Temos que testemunhar de Cristo. E para isso precisamos ser reavivados na fé, reavivados espiritualmente, reavivados pessoalmente. Assim como Timóteo foi por Paulo, que você seja hoje reavivado pelo Espírito Santo e pela sua palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, olha para esse irmão e essa irmã, esse amigo e essa amiga que nesse momento ouviu essa palavra. Que o Senhor venha operar grandemente em seu coração pelo Espírito Santo, no poder da tua palavra, Senhor. Venha fazer frutificar essa palavra no coração. Abençoa ele, abençoa sua família, abençoa, Senhor, que o Senhor esteja entrando com providência, com os teus milagres na vida desse irmão. O Senhor conhece a necessidade de cada um e os pedidos que aqui foram apresentados. Portanto, nós oramos crendo que grandes coisas o Senhor tem feito e fará em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.